Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um dia da nossa caminhada pela Palavra de Deus. Hoje chegamos ao dia 13 da nossa jornada de leitura da Bíblia em um ano. Aos poucos, capítulo por capítulo, a gente vai vendo como a história da salvação se desenrola, não apenas através de grandes acontecimentos, mas também através de decisões humanas, fraquezas, conflitos e recomeços. Nos últimos dias, acompanhamos a história de Abraão, vimos sua fé, sua caminhada com Deus e também o início da nova geração com Isaac e Rebeca. E hoje acontece uma transição importante. A vida de Abraão chega ao fim e a promessa continua através dos seus descendentes. Ao mesmo tempo, os capítulos de Jó nos colocam diante do sofrimento humano de forma muito direta. Jó continua respondendo aos amigos e revelando a dor profunda que sente. E no final, em Provérbios, aparece um contraste claro entre dois caminhos, o caminho dos justos e o caminho dos ímpios. Então, as leituras de hoje nos fazem refletir sobre herança, escolhas e perseverança em meio às provações. Vamos às leituras de hoje. Gênesis, capítulo 25. Morte de Abraão. Abraão tomou outra mulher, chamada Setura, a qual lhe deu à luz Zarã, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Jexã gerou Sabá e Dadã, dos quais foram filhos os Assurim, os Latusim e os Lamoim. Os filhos de Madiã foram Efa, Ofer, Enoque, Abida e Eldaá. Estes foram todos os filhos de Setura. Abraão deu todos os seus bens a Isaque. Quanto aos filhos de suas concubinas, só lhes deu presentes e despediu-os, ainda vivo, mandando-os para longe de seu filho Isaque, para a terra do Oriente. Eis a duração da vida de Abraão. Ele viveu 175 anos e entregou sua alma, morrendo numa ditosa velhice, em idade avançada e cheio de dias, e foi unir-se aos seus. Isaque e Ismael, seus filhos, enterraram-no na caverna de Macpela, situada na terra de Efron, filho de Seor, e Iteu, defronte de Mambré, a terra que Abraão tinha comprado aos filhos de Het. É lá que ele foi enterrado, com Sara, sua mulher. Depois de sua morte, Deus abençoou o seu filho Isaque, que habitava perto do poço de Lahai-Roi. Eis a descendência de Ismael, filho que Agar, a egípcia escrava de Sara, dera à luz a Abraão. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, segundo sua ordem de nascimento. O primogênito de Ismael, Nabaiote, em seguida Sedar, Adbeel, Matsã, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafiz e Sedma. Tais são os filhos de Ismael, e estes são os seus nomes segundo suas cidades e seus respectivos acampamentos, 12 chefes de suas tribos. A duração da vida de Ismael foi de 137 anos, e depois ele entregou sua alma, e foi unir-se aos seus. Seus filhos habitaram desde Évila até Sur, que se encontra defronte do Egito, na direção da Assíria. Ele se instalou assim em frente de todos os seus irmãos. Descendência de Isaque. Eis a história de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque tinha a idade de 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Batuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque rogou ao Senhor por sua mulher, que era estéril. O Senhor ouviu-o e Rebeca, sua mulher, concebeu. Como as crianças lutassem no seu ventre, ela disse: Se assim é, por que me acontece isso? E ela foi consultar o Senhor, que lhe respondeu: Tens 2 nações no teu ventre. 2 povos se dividirão ao sair de tuas entranhas. Um povo vencerá o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Chegado o tempo em que ela devia dar à luz, eis que trazia 2 gêmeos no seu ventre. O que saiu primeiro era vermelho, e todo peludo como um manto de peles, e chamaram-no Esaú. Saiu em seguida o seu irmão, segurando pela mão o calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando eles vieram ao mundo. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se um hábil caçador, um homem do campo, enquanto Jacó era um homem pacífico que morava na tenda. Isaque preferia Esaú, porque gostava de caça. Rebeca, porém, se afeiçoou mais a Jacó. Um dia em que Jacó preparava um guisado, voltando Esaú, fatigado do campo, disse-lhe: Deixa-me comer um pouco dessa coisa vermelha,
porque estou muito cansado. É por isso que puseram o nome a Esaú Edom. Jacó respondeu-lhe: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Morro de fome, que me importa o meu direito de primogenitura? Jura-mo, pois, agora mesmo, tornou Jacó. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Este deu-lhe pão e um prato de lentilhas. Esaú comeu, bebeu, depois se levantou e partiu. Foi assim que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Capítulo 26. Isaque em Gerara. Sobreveio uma fome à região, além da primeira fome que houve no tempo de Abraão. E Isaque foi ter com Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerara. O Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te indico. Habita nela, eu estou contigo e te abençoarei, porque é a ti e à tua posteridade que darei toda esta terra, e cumprirei o juramento que fiz ao teu pai Abraão. Multiplicarei tua posteridade como as estrelas do céu, lhe darei todas essas regiões, e nela serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu à minha voz e observou os meus preceitos, meus mandamentos e minhas leis. Isaque ficou, pois, em Gerara. Quando os habitantes da região o interrogavam a respeito de sua mulher, ele dizia-lhes que era sua irmã, pois respondendo, é minha mulher, temia que os homens daquele lugar o matassem por causa de Rebeca, que era muito bela. E como sua estada ali se prolongasse, aconteceu que um dia, olhando Abimeleque pela janela, viu Isaque que acariciava Rebeca, sua mulher. Mandou chamá-lo e disse-lhe: É evidente que é tua mulher, e como dizias tu que era tua irmã. Por quê? Respondeu Isaque: Eu temia que me matassem por causa dela. Abimeleque replicou: Que nos fizeste? Um pouco mais e alguém do povo teria abusado de tua mulher, e terias atraído o pecado sobre nós. Então Abimeleque mandou publicar diante de todo o povo que seria morto quem quer que tocasse naquele homem ou em sua mulher. Prosperidade de Isaque. Isaque semeou naquela terra e colheu o cêntuplo naquele mesmo ano. O Senhor o abençoava. E este homem cresceu e seus bens foram aumentando cada vez mais. Tornou-se extremamente rico. Possuía rebanhos de ovelhas e de bois e numerosos escravos. E os filisteus o invejavam. Por isso, entupiram todos os poços que tinham cavado os escravos de seu pai Abraão, quando este ainda vivia. Abimeleque disse-lhe: Aparta-te de nós, pois te tornaste muito mais poderoso do que nós. Partiu Isaque e, tendo levantado o seu acampamento no vale de Gerara, habitou ali. Abriu de novo os poços cavados outrora, no tempo de seu pai Abraão, que os filisteus tinham entupido depois de sua morte, e deu-lhes os mesmos nomes que o seu pai lhes tinha dado. Seus servos cavaram outro poço no vale e encontraram ali uma fonte de água viva. Mas os pastores de Gerara começaram a disputar com os pastores de Isaque. Esta água é nossa, diziam eles. Isaque chamou então a esse poço Ezeque, porque lhe o tinham contestado. Abriram seus pastores um segundo poço, mas surgiu outra disputa, e por isso pôs-lhe o nome de Sitna. Partindo em seguida dali, abriu outro poço, sobre o qual não houve mais discussão, e pôs-lhe o nome de Rehobote, porque agora, disse ele, o Senhor nos pôs ao largo, e prosperaremos na terra. Dali, Isaque subiu a Bersabeia. Naquela mesma noite, o Senhor apareceu-lhe e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Nada temas, estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua descendência por causa de Abraão, meu servo. Isaque construiu um altar nesse lugar e invocou o nome do Senhor. Levantou depois ali sua tenda e seus escravos cavaram um poço. Abimeleque veio de Gerara procurá-lo com Ocosate, seu amigo, e Ficol, general do seu exército. Isaque disse: Por que me procurais, já que me detestais e me expulsastes do meio de vós? Eles responderam: Nós vimos que o Senhor está contigo, e pensamos: haja um juramento entre nós e ti. Queremos, pois, fazer aliança contigo. Jura que não nos farás nenhum mal, assim como também nós não tocamos em nada do que é teu, e só te temos feito bem, deixando-te partir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Isaque preparou-lhes um banquete, e eles comeram e beberam.
No dia seguinte, pela manhã, fizeram mutuamente os seus juramentos. Isaque despediu-os em seguida, e eles afastaram-se dele em paz. Nesse mesmo dia, os escravos de Isaque vieram dar-lhe notícias do poço que estavam cavando. Encontramos água, disseram eles. Ele pôs a esse poço o nome de Seba, de onde vem o nome de Bersabeia, nome que a cidade conserva até o dia de hoje. Esaú, com a idade de 40 anos, tomou por mulheres Judite, filha de Beeri, o Iteu, e Basemate, filha de Elon, o Iteu. Elas foram um motivo de desgosto para Isaque e Rebeca. Jó, capítulo 15. Segunda sessão de discursos. Elifaz de Temã tomou a palavra nestes termos. Porventura responde um sábio como se falasse ao vento, e enche de ar o seu ventre? Defende-se ele com argumentos fúteis e com palavras que não servem para nada? Acabarás destruindo a piedade, reduzes a nada o respeito devido a Deus. É a tua iniquidade que inspira teus discursos e adotas a linguagem dos impostores. É a tua boca que te condena, e não eu. São teus lábios que dão testemunho contra ti. Acaso és o primeiro homem que nasceu e foste tu gerado antes das colinas? Assististe, porventura, ao conselho de Deus e monopolizaste a sabedoria? Que sabes tu que nós ignoremos? Que aprendeste e que não nos seja familiar? Há entre nós também anciãos e encanecidos, muito mais avançados em dias do que teu pai. Fazes pouco caso das consolações divinas e das doces palavras que te são dirigidas? Por que te deixas levar pelo impulso de teu coração e o que significam estes maus olhares? É contra Deus que ousas encolerizar-te e que tua boca profere tais discursos? Que é o homem para que seja puro? Pode ser justo o que nasce de mulher? Nem mesmo em seus santos Deus confia, nem os céus são puros a seus olhos. Quanto menos um ser abominável e corrompido, um homem que bebe a iniquidade como água. Ouve-me, vou instruir-te, eu te contarei o que vi, aquilo que os sábios ensinam, aquilo que seus pais não lhes ocultaram. A eles somente foi dada a terra, e no meio dos quais não tinha penetrado estrangeiro algum. Em todos os dias de sua vida, o mal é atormentado. Os anos do opressor são um número restrito. Ruídos terrificantes ressoam-lhe aos ouvidos. No seio da paz, lhe sobrevém o destruidor. Ele não espera escapar das trevas. Está destinado à espada. Anda vagando à procura de pão. Mas onde? Ele sabe que o dia das trevas está a seu lado. A tribulação e a angústia vêm sobre ele, como um rei que vai para o combate. Estendeu a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Investiu contra ele com a cabeça levantada, por trás da grossura de seus escudos. Cobriu de gordura o seu rosto e deixou a gordura juntar-se sobre os seus rins. Habitou em cidades desoladas, em casas que foram abandonadas, destinadas a se tornarem em ruínas. Mas não se enriquecerá, nem os seus bens resistirão. Não mais estenderá sua sombra sobre a terra. Não escapará das trevas. O fogo queimará seus ramos e sua flor será levada pelo vento. E não se fie na mentira. Ficará prisioneiro dela, pois a mentira será a sua recompensa. Suas ramagens secarão antes da hora. Seus ramos não tornarão a ficar verdes. Como a vinha sacudirá seus frutos verdes, e como a oliveira deixará cair a flor. Pois a raça dos ímpios é estéril, e um fogo devorará as tendas dos corruptos. Quem concebe o mal gera a infelicidade, é o engano que amadurece em seu seio. Capítulo 16. Resposta de Jó. Jó respondeu então nestes termos: Já ouvi muitas vezes discursos semelhantes, sois todos uns consoladores importunos. Quando terão fim essas palavras atiradas ao vento? O que é que te move para responder assim? Eu também poderia falar como vós, se estivesseis no meu lugar. Arranjaria discursos a vosso respeito e sacudiria a cabeça contra vós. Eu vos encorajaria verbalmente e moveria os meus lábios sem nenhuma avareza. Se falo, nem por isso se aplaca a minha dor. Se calo, estará ela afastada de mim? Mas Deus me extenuou, estou aniquilado. Toda a sua tropa me pegou. Minha magreza tornou-se testemunho contra mim. Ela depõe contra mim. Sua cólera me fere e me persegue. Ele range os dentes contra mim. Meus inimigos aguçam os olhos sobre mim. Abrem a boca para me devorar. Batem-me na face para me ultrajar.
rebelando-se todos contra mim. Deus me entrega aos perversos, joga-me nas mãos dos malvados. Eu estava em paz, ele de repente me esmagou, segurou-me pela nuca e me pôs em pedaços. Tomou-me como seu alvo, suas setas voam em volta de mim. Ele rasga os meus rins sem piedade, espalhando o meu fel por terra. Abre em mim brecha sobre brecha, ataca-me como um guerreiro. Cozi um saco sobre minha pele e rolei minha fronte no pó. Meu rosto está vermelho de tanto chorar, e a sombra da morte estende-se sobre minhas pálpebras. Entretanto, não há violência em minhas mãos, e minha oração é pura. Ó terra, não cubras o meu sangue, e que seu grito não seja sufocado pela tumba. Tenho desde já uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. Minha oração subiu até Deus, e meus olhos choram diante dele. Que ele mesmo julgue entre o homem e Deus, entre o homem e seu semelhante, pois meus anos contados se esgotam, e eu entro numa vereda por onde não passarei de novo. Provérbios, capítulo 2, versículos de 20 a 22. Assim tu caminharás pela estrada dos bons, e seguirás as pegadas dos justos, porque os homens retos habitarão a terra, e os homens íntegros nela permanecerão, enquanto os maus serão arrancados da terra, e os pérfidos dela serão exterminados. Nos capítulos 25 e 26 de Gênesis, a história avança para uma nova geração. Primeiro vemos o final da vida de Abraão. O texto diz que ele morreu em idade avançada, depois de uma vida longa e cheia de dias. É interessante perceber como a Escritura descreve essa morte com serenidade, como alguém que completou sua caminhada. Abraão é sepultado por seus 2 filhos, Isaque e Ismael, e depois disso a narrativa começa a se concentrar na vida de Isaque. E é aí que surge um novo episódio importante. Rebeca era estéril. Isaque então reza ao Senhor por sua esposa, e Deus atende à oração. Esse detalhe é significativo, porque mais uma vez a promessa de Deus parece passar por uma situação de impossibilidade. Assim como aconteceu com Abraão e Sara, também aqui a vida surge onde parecia não haver esperança. Rebeca então concebe gêmeos, Esaú e Jacó. Mas já no ventre acontece algo simbólico. Os dois lutam entre si, e Deus revela que 2 nações nasceriam dali, e que o mais velho serviria ao mais novo. Mais tarde, aparece um episódio muito conhecido. Esaú, cansado e com fome, vende seu direito de primogenitura a Jacó por um prato de lentilhas. Esse gesto parece pequeno, quase banal, mas o texto termina com uma frase forte. Esaú desprezou seu direito de primogenitura, ou seja, ele trocou algo muito valioso por uma satisfação imediata. Depois, no capítulo 26, vemos Isaque enfrentando dificuldades, como a fome na terra e disputas por água com os pastores da região. E o que chama a atenção é a postura dele. Em vez de entrar em conflito constante, Isaque muitas vezes simplesmente se afasta, cava outro poço e continua caminhando, até que chega um momento em que finalmente há espaço, e ele diz: "Agora o Senhor nos deu lugar." A tradição sempre enxergou nessa atitude um exemplo de mansidão e confiança em Deus. Enquanto isso, nos capítulos 15 e 16 de Jó, o clima é muito diferente. Um dos amigos de Jó, Elifaz, volta a acusá-lo, insinuando que o sofrimento de Jó é consequência de pecado. Mas quando Jó responde, a dor aparece de forma muito clara. Ele diz que seus amigos são consoladores importunos, porque tentam explicar sua dor sem realmente compreendê-la. Mesmo assim, no meio de todo esse sofrimento, aparece uma frase muito profunda. Jó diz que tem uma testemunha no céu, um defensor nas alturas. A tradição cristã sempre viu nessa esperança uma espécie de antecipação da ideia de um mediador, alguém que pode defender o homem diante de Deus. Mesmo sem entender tudo, Jó continua voltando seu olhar para Deus. E por fim, em Provérbios, aparece uma conclusão clara sobre os caminhos da vida. Os justos permanecem na terra, os íntegros continuam firmes, mas os maus acabam sendo arrancados. A sabedoria bíblica insiste muito nessa ideia. Os caminhos têm consequências, e a vida é moldada pelas escolhas que a gente repete ao longo do tempo. Quando a gente olha para essas leituras juntas, algumas perguntas aparecem naturalmente. Primeiro, a história de Esaú faz pensar muito sobre trocas precipitadas. Quantas vezes algo importante acaba sendo trocado por algo imediato?
Um impulso, uma emoção, uma satisfação rápida, e depois vem a percepção de que algo valioso foi deixado para trás. Será que a gente também não faz isso às vezes? Trocar o que é duradouro pelo que é momentâneo? Depois, a atitude de Isaac também provoca uma reflexão. Ele enfrenta conflitos, disputas e injustiças, mas muitas vezes escolhe não alimentar a briga. Em vez disso, continua caminhando. Isso não significa fraqueza, mas confiança de que Deus é quem abre o espaço certo no tempo certo. E então aparece a figura de Jó. Quando o sofrimento chega, a tendência humana é querer respostas imediatas, mas a experiência de Jó mostra algo diferente. Mesmo na dor, ele continua falando com Deus. Talvez a fé verdadeira não seja ter todas as respostas, mas continuar buscando a Deus, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. Então, nesse 13º dia da nossa caminhada, vamos colocar tudo isso diante de Deus. Senhor, ensina-nos a valorizar aquilo que realmente importa. Livra-nos de trocar o que é eterno por satisfações passageiras. Dá-nos sabedoria para escolher bem os caminhos da nossa vida. Senhor, quando surgirem conflitos ou dificuldades, dá-nos também um coração paciente como o de Isaac, capaz de confiar que o Senhor abre espaço no tempo certo. E quando o sofrimento aparecer, como aconteceu com Jó, ensina-nos a continuar buscando a Tua presença, mesmo quando não entendemos tudo. Dá-nos perseverança, fé e humildade para caminhar contigo todos os dias. Que este dia seja vivido na Tua presença. Amém. Obrigado por caminhar junto comigo em mais um dia da nossa jornada de leitura da Bíblia. E amanhã seguimos com o dia 14 da nossa caminhada. Que Deus te abençoe.